Hoje vamos falar de mais uma mensagem poderosa para os nossos corações. Essa mensagem está no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Nos versículos de 1 a 10, narra eventos cruciais que ocorreram após a prisão de Jesus, culminando na notificação de Judas Iscariotes. Este trecho começa com a decisão dos líderes religiosos de entregar Jesus a Pilatos, o governador romano, para que ele fosse julgado e condenado à morte. Logo ao amanhecer, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reúnem para deliberar sobre a melhor forma de garantir a execução de Jesus. Eles já tinham decidido que Jesus deveria morrer, mas precisavam do aval romano para que a sentença fosse cumprida, pois, sob a ocupação romana, os judeus não tinham autoridade para aplicar a pena capital. Enquanto isso, Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata, começa a sentir remorso por suas ações. Ele percebe que Jesus foi condenado injustamente e, tomado pelo desespero, tenta devolver as moedas aos líderes religiosos, confessando que havia pecado ao trair sangue inocente. No entanto, os sacerdotes e anciãos não demonstraram compaixão ou interesse em ajudá-lo, respondendo friamente que isso não era problema deles, mas de Judas. Desesperado e sem encontrar redenção, Judas joga as moedas de prata no templo e, consumido pela culpa, sai e se enforca. Este ato de desespero de Judas é um momento trágico que ressalta a profundidade de seu arrependimento e a gravidade de sua traição. Os sacerdotes, ao coletarem as moedas, discutem entre si sobre o que fazer com o dinheiro, pois consideram que não é lícito colocá-lo no tesouro do templo, já que é preço de sangue. Após deliberar, decidiram usar o dinheiro para comprar o Campo do Oleiro, um terreno que seria usado para sepultar estrangeiros. Este cumpriu a profecia mencionada por Jeremias, embora a citação exata seja mais próxima de Zacarias, sobre as 30 moedas de prata e o Campo do Oleiro. Este trecho do Evangelho de Mateus não narra apenas a sequência de eventos que levam à crucificação de Jesus, mas também destaca temas de traição e a realização de profecias do Antigo Testamento. A história de Judas serve como um lembrete sombrio das consequências do pecado e da importância do arrependimento genuíno. O versículo 1 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus diz: "É chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem." Este versículo marca o início dos eventos que levarão à crucificação de Jesus. A narrativa começa ao amanhecer, estabelece a urgência e a determinação dos líderes religiosos em lidar com Jesus rapidamente. Os principais sacerdotes e anciãos do povo, que representam a liderança religiosa e política judaica, se reúnem para deliberar sobre as publicações de Jesus. Este conselho é uma continuação dos acontecimentos que ocorreram na noite anterior, quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani e levado para ser julgado. A reunião dos líderes religiosos para conspirar contra Jesus contém várias profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sendo rejeitadas por seu próprio povo. Por exemplo, no Salmo 2, verso 2, está escrito: "Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido." Este versículo reflete a oposição que Jesus opôs às autoridades religiosas e às políticas de seu tempo. Além disso, Isaías 53, verso 3 profetiza sobre o sofrimento do Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não ouvimos dele caso algum. Esta passagem de Isaías é frequentemente interpretada como uma referência à exclusão e ao sofrimento que Jesus enfrentou, culminando nos eventos descritos em Mateus 27. A decisão dos líderes religiosos de condenar Jesus também reflete a aplicação das palavras de Jesus sobre sua própria morte. Em Mateus 20, versos 18 e 19, Jesus prediz sua entrega aos principais sacerdotes e escribas, sua notificação à morte e sua crucificação. Ele diz: "Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte. E o entregarão aos gentios para que dele seja escarnecido e o açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará." Este versículo, portanto, não apenas relata um evento histórico, mas também conecta a narrativa de Mateus às profecias do Antigo Testamento e às próprias palavras de Jesus sobre seu destino. Ele destaca a oposição que Jesus fez e prepara o cenário para os eventos dramáticos que se seguirão, culminando em sua crucificação e ressurreição. O versículo 2 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus diz: "E maniatando-o, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos." Este versículo descreveu a ação dos líderes religiosos de entregar Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. A decisão de levar Jesus a Pilatos é significativa, pois os líderes judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte sob a ocupação romana.
Portanto, eles precisam da aprovação romana para condenar Jesus à crucificação. A entrega de Jesus a Pilatos cumpre as profecias e as próprias predições de Jesus sobre sua morte. A entrega a Pilatos também destaca a tensão entre as autoridades judaicas e romanas. Pilatos, como governador, representava a autoridade imperial romana e tinha o poder de vida e morte sobre os habitantes da Judéia. A interação entre Pilatos e Jesus, que se desenrola nos versículos seguintes, é um dos momentos mais dramáticos do Novo Testamento, onde questões de poder, verdade e justiça são exploradas. Além disso, a entrega de Jesus aos gentios é vista por muitos estudiosos como uma aplicação da profecia de que o Messias seria rejeitado por seu próprio povo, como mencionado em João 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Portanto, este versículo não apenas avançou a narrativa dos eventos que levaram à crucificação de Jesus, mas também está profundamente enraizado nas profecias bíblicas e nas predições de Jesus sobre sua própria morte, destacando a inclusão e o sofrimento que ele enfrentou como parte do plano redentor de Deus. O versículo 3 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Este versículo marca um momento de profunda tristeza para Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Ao perceber que Jesus foi condenado, Judas é tomado por remorso. Este sentimento de culpa o leva a tentar desfazer sua traição, devolvendo as 30 moedas de prata que recebeu como pagamento por entregar Jesus. A menção das 30 moedas de prata é significativa e está enraizada nas profecias do Antigo Testamento. Em Zacarias 11, verso 12 e 13, há uma referência ao valor de 30 moedas de prata como preço de um pastor rejeitado. E eu lhes disse: se parece bem aos seus olhos, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata, e o Senhor me disse: lança-o ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Oleiro na casa do Senhor. Esta passagem é vista como uma prefiguração da traição de Judas e do valor que ele recebeu por trair Jesus. A sinceridade de Judas, embora profunda, não leva à reconciliação ou ao perdão, mas sim ao desespero. Diferente de Pedro, que também negou Jesus mas encontrou redenção, Judas não busca o perdão de Deus, mas tenta resolver sua culpa por meios próprios. Este contraste entre Judas e Pedro é frequentemente discutido na palavra de Deus como um exemplo de diferentes respostas ao pecado e à culpa. O ato de Judas de devolver as moedas aos principais sacerdotes e anciãos também destaca a hipocrisia e a dureza de coração das autoridades religiosas. Eles não mostram compaixão ou interesse em ajudar Judas, tratando sua confissão de culpa com indiferença. Este comportamento é consistente com as críticas de Jesus aos líderes religiosos ao longo dos evangelhos, onde ele os acusa de serem hipócritas e de colocarem fardos pesados sobre os outros sem oferecer ajuda. O arrependimento de Judas e sua tentativa de devolver o dinheiro também refletem um tema mais amplo de arrependimento e redenção que permeia a Bíblia. Em 2 Coríntios 7, verso 10, Paulo II escreve: porque a tristeza Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Este versículo destaca a diferença entre uma lamentação que leva à vida e uma que leva ao desespero, como no caso de Judas. O versículo 4 diz: dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Neste versículo, Judas Iscariotes expressa sua vergonha de forma explícita, confessando aos principais sacerdotes e anciãos que pecou ao trair sangue inocente. Esta declaração é significativa, pois Judas confirmou a inocência de Jesus, algo que os líderes religiosos se recusaram a admitir. A expressão sangue inocente é uma forte acusação contra aqueles que condenaram Jesus, destacando a injustiça de suas declarações. A confissão de Judas ecoa o reconhecimento da inocência de Jesus em outras partes do Novo Testamento. Por exemplo, Pilatos, o governador romano, também confirmou a inocência de Jesus, dizendo em Lucas 23, verso 4, e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Além disso, a esposa de Pilatos, em Mateus 27, verso 19, adverte seu marido para não se envolver nas notícias de Jesus, referindo-se a ele como um justo. A resposta dos líderes religiosos a Judas é fria e indiferente. Que nos importa? Isso é contigo. Esta ocorrência religiosa destaca a dureza de coração e a hipocrisia das autoridades. Eles não mostram compaixão ou preocupação com a confissão de Judas, tratando sua culpa como um problema pessoal, sem relevância para eles.
Este comportamento é consistente com as críticas de Jesus aos líderes religiosos ao longo dos evangelhos, onde ele os acusa de serem hipócritas e de não praticarem a justiça e a misericórdia. A indiferença dos líderes religiosos também reflete uma atitude de autojustificação, onde eles se recusam a considerar sua própria culpa nas denúncias de uma inocente. Esta atitude é contrastada com a mensagem bíblica de arrependimento e busca de perdão. Em 1 João 1, verso 9, está dito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A falta de disposição dos líderes para considerar sua culpa impede qualquer possibilidade de reconciliação ou perdão. Além disso, a confissão de Judas e a resposta dos líderes religiosos ilustram o tema bíblico da responsabilidade pessoal pelo pecado. Em Ezequiel 18, verso 20, é afirmado: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Este princípio de responsabilidade pessoal é evidente na forma como Judas é deixado para lidar sozinho com sua culpa, sem apoio ou orientação dos líderes religiosos. Portanto, não apenas avançou a narrativa da paixão de Cristo, mas também ofereceu uma reflexão sobre a inocência de Jesus, a hipocrisia dos líderes religiosos e a importância do arrependimento genuíno e da responsabilidade pessoal diante do pecado. Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esta passagem descreve o trágico desfecho da história de Judas Iscariotes, que, consumido pelo remorso e pela culpa, decide tirar a própria vida. Após perceber que sua tentativa de devolver as 30 moedas de prata não resultou em absolvição ou alívio, Judas lança o dinheiro no templo, simbolizando sua perda ao preço de sua traição e sua desesperança em encontrar redenção. O ato de Judas de atirar as moedas no templo é significativo. O templo era o centro da vida religiosa judaica, um lugar de espíritos e sacrifícios. Ao lançar as moedas ali, Judas pode ter tentado simbolicamente o dinheiro ao lugar de onde veio, confirmando a santidade do templo e a profanação que sua traição representou. Este gesto pode ser visto como uma tentativa final de se distanciar do ato de traição, embora sem buscar o perdão divino. O suicídio de Judas é um dos eventos mais trágicos do Novo Testamento, levanta questões profundas sobre arrependimento, culpa e perdão. Diferente de Pedro, que também negou Jesus mas encontrou redenção, Judas não busca o perdão de Deus, mas é consumido pela culpa. A Bíblia aborda o tema do suicídio em várias passagens, embora de forma indireta. Em 2 Samuel 17, verso 23, Aitofel, um conselheiro do rei Davi, também se impõe após perceber que seu conselho não foi seguido, refletindo uma situação de desespero semelhante à de Judas. No entanto, a Bíblia também oferece esperança e redenção para aqueles que se arrependem genuinamente. Em 1 João 1, verso 9, está dito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O suicídio de Judas também cumpre, de certa forma, as palavras de Jesus sobre ele. Em Mateus 26, verso 24, Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fosse não haver nascido. Esta declaração de Jesus destaca a gravidade da traição de Judas e o destino trágico que ele enfrentaria. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Nesta passagem, os principais sacerdotes demonstram uma preocupação com a pureza ritual e a legalidade, mesmo enquanto participam de um ato profundamente injusto. Eles reconhecem que as 30 moedas de prata, devolvidas por Judas, são preço de sangue, ou seja, dinheiro obtido em troca de traição e denúncias de um inocente. Por isso, são inconvenientes colocar as ofertas no cofre do templo, que eram destinadas às contribuições sagradas. Preço de sangue é significativo e reflete a consciência dos sacerdotes sobre a natureza corrupta do dinheiro. No Antigo Testamento, há várias referências à concessão de benefícios injustos ou imorais para o templo. Em Deuteronômio 23, verso 18, por exemplo, está aqui: não são remunerados de prostituição nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Esta passagem destaca a importância de manter a pureza e a santidade das ofertas feitas ao Senhor. A decisão dos sacerdotes de não colocar o dinheiro no cofre das ofertas também revela sua hipocrisia. Embora estivessem preocupados com a legalidade do uso do dinheiro, eles não demonstraram a mesma preocupação com a justiça e a inocência de Jesus, que foi condenado injustamente.
Esta atitude é consistente com as críticas de Jesus aos líderes religiosos ao longo dos evangelhos, onde ele os acusa de serem hipócritas, preocupados com a aparência externa da religiosidade, mas negligentes em relação à justiça, à misericórdia e à fé. E tendo deliberado em conselho, receba com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Os principais sacerdotes tomaram uma decisão sobre o que fazer com as 30 moedas de prata que Judas devolveu. Após deliberar em conselho, eles decidem usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro. O campo do oleiro também possui um significado simbólico. Oleiros eram artes que trabalhavam com barro, e seus campos frequentemente continham solo de baixa qualidade, inadequado para a agricultura, mas útil para a extração de argila. A decisão de usar o campo como sepultura para estrangeiros reflete uma preocupação com aqueles que não tinham lugar próprio para serem enterrados, mostrando um ato de misericórdia, ainda que irônico, dado o contexto de injustiça em que foi realizado. A escolha de usar o dinheiro para comprar um campo para sepultar estrangeiros também pode ser vista como uma tentativa de líderes religiosos de se distanciar do ato de traição, ao usar o dinheiro para um propósito que poderia ser considerado benéfico ou caridoso. No entanto, este ato não apagou a injustiça cometida contra Jesus, que foi condenado e traído por um preço tão baixo. Além disso, a menção de sepultar estrangeiros ressoa com o tema bíblico de acolhimento e cuidado com o estrangeiro. Em Levítico 19, verso 34 está dito: O estrangeiro que peregrina convosco vos será como natural entre vós, amá-los como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta passagem destaca a importância de tratar os estrangeiros com dignidade e respeito, um princípio que, ironicamente, contrasta com a injustiça das reportagens de Jesus. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Esta passagem explica a origem do nome Campo de Sangue para o terreno comprado com as 30 moedas de prata que Judas Iscariotes devolveu aos principais sacerdotes. O nome é carregado de simbolismo e significado, refletindo a traição de Judas e a inocência de Jesus, cujo sangue foi injustamente trocado por dinheiro. A noção de sangue como símbolo de culpa e expiação é um tema recorrente na Bíblia. No Antigo Testamento, o sangue é frequentemente associado a sacrifícios e à expiação de pecados. Em Levítico 17, verso 11, é dito: Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. No contexto do Novo Testamento, o sangue sacrifício de Jesus é visto como supremo para a redenção da humanidade, como afirmado em Hebreus 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então se cumpriu o que fora aqui pelo profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Embora a citação tenha sido atribuída a Jeremias, é importante considerar que os escritores do Novo Testamento frequentemente faziam referências a temas e ideias proféticas de forma abrangente, sem necessariamente citar um único versículo. Jeremias, por exemplo, aborda temas de julgamento, traição e redenção em seu livro, que podem ser vistos como ressonantes com os eventos da paixão de Cristo. A menção de que certos filhos de Israel avaliaram Jesus por este preço destaca a exclusão de Jesus por seu próprio povo, um tema recorrente nos evangelhos. Em João 1, verso 11, está aqui: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esta revelação é parte do cumprimento das profecias messiânicas e do plano redentor de Deus, onde Jesus, o Messias, seria rejeitado e sofreria pelos pecados da humanidade. O cumprimento das Escrituras é um tema central no Evangelho de Mateus, que frequentemente aponta como os eventos da vida de Jesus relacionados às profecias do Antigo Testamento. Esta abordagem reforça a crença de que Jesus é o Messias prometido, cuja vida e morte foram preordenadas nas Escrituras. Vamos para a conclusão desta mensagem: E deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me tentei o Senhor. Este versículo conclui a narrativa sobre o destino das 30 moedas de prata, destacando que o dinheiro foi usado para comprar o campo do oleiro, em conformidade ao que o Senhor havia ordenado. Esta ação é vista como o cumprimento de uma profecia, ligando os eventos da traição de Jesus ao plano divino revelado nas Escrituras. Além disso, a menção de que a compra do campo foi feita assim como eu tentei o Senhor sugere que, apesar das ações humanas de traição e injustiça, o plano de Deus estava sendo realizado. Este tema de cumprimento divino é central no Evangelho de Mateus, que frequentemente se destaca como a vida e a morte de Jesus ocorre às profecias do Antigo Testamento. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e que as informações tenham sido úteis para você. Se ainda não está inscrito no canal,
Convidamos você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, isso nos ajuda a saber que você está curtindo o nosso trabalho. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião e sugestões para os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, espalhando essa mensagem para mais pessoas. E lembre-se, ao fazer isso, você está contribuindo para o crescimento do canal do Evangelista Ronaldo no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.